eu respondo pelos meus atos. A igreja, eu respondo pelos atos da igreja. Então, seria mais ou menos como um funcionário da Rede Globo cometer um crime e eu ir lá filmar a fachada e falar: gente ligada à Globo cometeu tal infração, tal crime. O que os senhores pensariam disso aí? Seria como um policial cometer um deslize, um desvio de conduta e eu condenar a corporação, a instituição. Seria como um médico cometer um desvio e eu condenar toda a classe. Ou um advogado, ou um juiz. Será que algum juiz já cometeu algum deslize? Será que algum político, alguma autoridade política já cometeu? Será que algum funcionário da Rede Globo ou ator já cometeu? Será que algum padre ou um pastor de alguma denominação já cometeu? Ou estaria a Rede Globo sendo tendenciosa mais uma vez e demonstrando todo o seu ódio contra os evangélicos desse país? Ou estaria a Rede Globo manifestando mais uma vez o seu ódio, o seu rancor, a sua revolta contra o crescimento da igreja evangélica nesse país? Analisemos, razoemos, Brasil. Fala meu nome aí. Imagina o ódio, a raiva dos senhores de não poder denegrir a minha imagem, da minha esposa e a desse ministério, diante de tantas maravilhas que Deus faz nessa obra, milagres. Os senhores nem se animam. A igreja esteve fechada por quase 2 meses, a maior igreja do país, a mais frequentada do país, esteve fechada por quase 2 meses, e os senhores nem se animaram para vir aqui filmar. Na verdade, filmaram, nem colocaram no ar. Porque quando vieram filmar com câmera escondida, a reunião da reinauguração, os senhores viram tanto milagre, tanto leproso purificado, tanto paralítico andando, tanto cego enxergando, tanta restauração de vida e testemunho de ex-traficantes de armas, ex-traficantes de drogas, ex-traficantes disso, daquilo, que nem se animaram a colocar no ar. Uma outra emissora, o SBT, também noticiou, segundo me disseram. E me disseram mais, eu não tenho tempo para assistir essas emissoras. Mas me disseram mais, que logo após essa notícia, o SBT noticiou um padre da Igreja Católica que mostrou as imagens, né? Um mosaico, é claro, mas um padre fazendo sexo com um jovem, que desde os 12 anos violentando esse jovem, e a Rede Globo não noticiou isso. A Rede Globo não foi lá filmar a Igreja Católica, a Rede Globo não foi lá mostrar a fachada da Igreja Católica e dizer um padre católico fez isso, aquilo, aquilo outro. Por que será, dona Rede Globo? Por que a senhora não foi fazer isso? Estaria a senhora com ódio do crescimento da igreja evangélica, revoltada e sendo tendenciosa? Porque, segundo me disseram, o senhor William encheu o peito e falou: gente ligada à igreja mundial, e mostrou a fachada da igreja, segundo me falaram. A pergunta é: por que a senhora não mostrou a fachada da igreja católica e o padre pedófilo? Não daria ibope? Ou estaria a senhora com medo de represália? Quer dizer que acham que pode bater em nós que somos pequenininhos. Quer dizer que os senhores acham que pode denegrir a imagem da igreja, a minha imagem, da minha esposa, da minha família? Eu e a bispa somos a cabeça de uma igreja que é a que mais cresce no mundo, é a que mais abençoa. Por quê? Por que será? Então, Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Às vezes eu fico me perguntando, questionando, por que esse ódio da Rede Globo contra os evangélicos desse país? Por quê? E eu nunca vi
vez, pelo menos, nós vemos aí. Não que a igreja, eu tenho um profundo respeito pelos católicos, não tem nada a ver com isso. E a igreja católica também não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Mas por que o Brasil inteiro vê lá, o padre em tal lugar, não sei quem em tal lugar fez isso, o religioso fez isso, e ninguém mostra fachada de igreja e associa aquele erro, aquela infração, a conduta da entidade, a imagem da entidade? Por que ninguém associa quando um líder religioso, um religioso comete uma infração, um crime, algum erro? Ninguém associa a própria Rede Globo, ela nunca vai lá filmar a fachada da igreja católica e falar, lá, fizeram isso, não. Não associa. Por quê? Eles têm como um caso isolado. E no caso da Igreja Mundial, que nem conhece esses bandidos, eu nunca ouvi falar nesses bandidos, não os conheço. Pega algum documento com eles, com a minha assinatura. Pega lá a carteira deles com a minha assinatura. Não vão conseguir. E se pegasse, o que teria a ver com isso a igreja? Se o sujeito resolveu virar bandido, se o sujeito resolveu fazer besteira, cadeia neles! Cadeia neles! Cadeia neles! Porque uma coisa foi eu lutar para libertar traficantes, drogados, criminosos que não conhecem a palavra de Deus. Outra coisa bem diferente é gente que teoricamente conhece a palavra de Deus cometer crime. Aí é diferente. A pena tem que ser triplicada. Uma coisa sou eu aqui chorar, eu e minha esposa, meus bispos chorarmos no altar, no monte, de madrugada, para libertar drogados. Eu mostro os milagres. Hoje eu quero vários testemunhos de ex-traficantes, ex-drogados. Eu quero mostrar aqui. Avisa aí na produção. Uma coisa sou eu chorar por essa gente. E dificilmente eu fico sem chorar quando alguém sobe no altar e testemunha. Eu fui criminoso, fui drogado, fui traficante de arma, de droga, disso, daquilo. Uma coisa é lutar por eles. Outra coisa é gente que conhece a palavra de Deus e se apresenta como sendo pastor. Eu não sei disso, eu não conheço a história. Eu só sei que eu mandei buscar pelos nomes que me passaram. Não tem nada a ver. Pelo contrário, eu descobri coisas. Eu ouvi dizer, inclusive eu descobri, que 2 são ex-pastores de um outro ministério, e ex-pastores ainda, e o outro ex-pastor de um ministério diferente. 2 de um ministério e um de outro ministério, que não foram citados. Citaram a Igreja Mundial e filmaram a fachada da igreja como se esses marginais tivessem sido pegos dentro da igreja. Só me faltava essa agora. Só me faltava essa. Imagina se eu cometo uma infração. Imagina se eu cometo um crime, a polícia me pega em alguma avenida ou em alguma rodovia, autoestrada, e eu digo assim, ó, eu trabalho lá na Rede Globo, hein? Aí sai as manchetes, fulano Valdemiro trabalha na Rede Globo, ligado à Rede Globo. Imagina, só me faltava essa. Só me faltava essa. Então, que coisa feia. Coisa feia. Apóstolo, e se eles forem